A paz do Senhor Jesus, meu querido amigo, você que nos acompanha aqui no nosso canal. Eu sou o pastor João Batista e nesse canal falamos sobre Jesus e as transformações que ele promoveu na minha vida. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de como eu me separei para a obra de Deus, aquilo que eu tive que abandonar, aquilo que eu tive que deixar e como eu fiz, nos primeiros dias da minha caminhada com Deus. Então vem comigo que eu quero te contar com detalhes como eu tive que fazer, o que eu tive que abandonar, o que eu tive que abrir mão para seguir a Cristo, tá certo? Vem comigo que com certeza Deus vai falar ao teu coração. E eu quero iniciar meditando no versículo da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, que é uma passagem bíblica bem conhecida, que fala do chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas a família da terra. Glória a Deus. Somente até aí. Como a gente já sabe, muitos que conhecem essa passagem bíblica sabem que Abraão teve que abandonar tudo, ali com relação à sua família, às suas origens, e partiu a peregrinar em busca das promessas que Deus havia lhe feito. E comigo não foi diferente, Acredito que com muitos também que receberam Jesus na sua vida, eles tiveram que abrir mão de alguma coisa, tiveram que renunciar e assim seguir na caminhada com Deus. Porque é bem verdade, irmão, que quando se aceita a Jesus como seu Salvador, quando se tem um real e verdadeiro encontro com Deus, não dá para continuar do mesmo jeito. Não tem condição nenhuma da gente continuar da mesma forma que a gente estava antes de conhecer a Cristo. Porque Cristo entra na nossa vida com transformação. E no meu caso, irmãos, quando eu recebi Jesus, eu comecei em um processo muito doloroso e muito difícil. Porque além de estar no homossexualismo, eu era alcoólatra, eu era dependente químico, eu fazia uso de crack e de outras substâncias psicoativas, e eu estava totalmente afundado nos vícios. No período em que o Senhor me chamou para a sua presença, eu estava na lama do fundo do poço. Eu me lembro que por muitas vezes eu ia a algumas igrejas, ouvia ali algumas ministrações, inclusive iniciava períodos visitando determinadas denominações, mas eu nunca me entregava completamente, eu nunca confessava a Jesus como meu Salvador, porque eu temia as retaliações, eu tinha receio do que poderia acontecer comigo quando eu confessasse a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu me lembro que por muitas vezes eu frequentei algumas igrejas em campanhas de pregação, campanhas de libertação, e eu só sentia uma emoção ali naquele momento, e depois eu continuava nas mesmas práticas, na mesma vida que eu estava levando. E no ano de 2016, quando foi o ano em que eu confessei a Cristo como meu Salvador, eu já vinha de uma caminhada de luta contra os vícios,
mas não contra as práticas do homossexualismo. Eu queria abandonar os vícios, mas eu não queria abandonar o homossexualismo, não queria abandonar as minhas amizades. Enfim, eu achava confortável, né, as amizades que eu tinha, os lugares que eu frequentava. Então eu queria realmente me livrar dos vícios. Só que, irmãos, quando se conhece a Jesus, o Senhor não trabalha na nossa vida somente em uma área. O Senhor ele não trabalha somente em partes. O Senhor ele quer ocupar todas as áreas da nossa vida. Ele quer mudar a nossa vida por completo, não somente pela metade. E quando eu comecei esse processo de caminhar na presença de Deus, o Senhor sempre falava ao meu coração que as práticas do homossexualismo não agradavam a Ele e que eu tinha que abandonar completamente essas práticas imorais. Se eu quisesse me libertar dos vícios, me libertar das mazelas que me aprisionavam no mundo e no pecado, antes de tudo eu precisaria me libertar das práticas do homossexualismo e confessar Jesus como meu Salvador. E era isso que eu temia. Eu temia confessar a Jesus e me veio obrigado a abandonar ali o pecado do homossexualismo, as práticas homossexuais. Mas no ano de 2016, algo diferente aconteceu. Depois de uma discussão que eu tive com uma pessoa do meu meio de amizades, eu ali, como eu já estava indo à casa do Senhor, indo a algumas igrejas, e eu ouvia o Senhor falar, eu entendi que eu precisava me entregar de verdade. Se eu quisesse uma mudança, eu tinha que me entregar de verdade. O que acontece? Depois dessa discussão, eu comecei a refletir a respeito da minha vida e o que era que eu queria para o meu futuro. E eu entendi que aquela pessoa que eu havia me tornado não era quem eu queria ser no meu futuro. Eu fui em uma das reuniões de uma igreja muito conhecida, e ali começou uma oração onde eu caí, oraram por mim, por libertação, e eu caí ali no chão. E quando eu caí, eu me vi, sim, como se eu estivesse aprisionado num corpo que não era meu. Eu senti como se eu estivesse preso em uma cadeia e aquele não era eu. Porque quem é espiritual entende que o inimigo ele aprisiona as pessoas que estão distantes de Deus, acabam sendo aprisionadas. É por isso que vivem em tanta opressão, vivem em tanta escravidão e acabam não entendendo o que está acontecendo e acham que é normal. Então, naquele momento ali, quando eu caí, eu senti que eu estava aprisionado em um corpo que não era meu, em uma vida que não era minha, e que aquela não era a vida que Deus queria para mim. Não foi naquele dia que eu confessei Jesus, mas eu lembro que ainda naquele ano, no ano de 2016, eu confessei a Cristo, recebi Ele como meu único e suficiente Salvador, numa igreja, uma das igrejas pentecostal Deus é Amor, da qual até hoje eu faço parte. Eu sou pastor de uma das igrejas, Deus é Amor. E naquele momento, quando eu confessei a Jesus, eu entendi que se eu quisesse estar firme na presença de Deus, eu teria que abandonar tudo e seguir a Cristo. Naquela época eu tinha a profissão de cabeleireiro, eu era design de sobrancelhas, eu fazia esse trabalho a domicílio. Tinha muitos clientes que gostavam do meu trabalho, e quando eu confessei a Cristo, Jesus disse que eu tinha que abandonar, que aquela não era a profissão que Ele queria para mim. E eu entendo que toda profissão é digna, não tenho nada contra quem é cabeleireiro, mas para mim, naquele momento, o Senhor disse que aquela não era a minha profissão e que Ele iria me dar uma outra profissão. Enfim, eu tive que abandonar a minha profissão. Eu já fazia isso há muitos anos, e os meus principais clientes eram traficantes, eram mulheres da vida, eram pessoas mesmo do mundo. Os meus principais clientes eram pessoas que estavam envolvidas no mundo, e eu acredito que por isso o Senhor disse: sai,
sai desse meio, essa profissão não é para ti, pelo menos nesse momento. E ali eu tive que abandonar, muitas clientes me procuraram, eu não fui. Eu me lembro que eu também fazia alguns bicos como garçom em festa, né? Eu era garçom contratado para servir em algumas festas, e naquele momento também senti de Deus que não era um momento conveniente para que eu continuasse servindo bebida para as pessoas, porque tudo isso ia contra os princípios da palavra de Deus. Como era que eu não queria beber, que eu não queria bebida para mim, e eu estava servindo bebida para os outros? Como era que eu queria abandonar a vaidade desse mundo e estava oferecendo vaidade para os outros? Então tudo isso chocava contra a minha fé e contra o que eu acreditava. E ali eu comecei nesse processo de libertação e abandonei as profissões que eu já tinha e comecei como do zero, né? Eu quero que fique claro que eu estou falando aqui o que aconteceu comigo, não tenho nada contra quem trabalha, porque eu acredito que todo trabalho dignifica o homem, dignifica a pessoa, mas no meu caso não deu certo, porque o Senhor pediu para que eu abandonasse. E ali eu comecei uma caminhada como se eu tivesse começado do zero, não tinha mais como continuar nas mesmas profissões, nos mesmos ciclos, abandonei muitas amizades, tive que abrir mão dessas pessoas. Tinha muitas pessoas que eram pessoas legais, pessoas que eu me identificava e até gostava muito, mas pelo simples fato de eu estar iniciando um processo de libertação, o que acontece? Eu tive que sair do meio, abandoná-los, deixar de caminhar, de ir visitá-los. Eu digo isso nos primeiros dias, meses e anos da minha caminhada com Deus, eu tive que abrir mão. E ali o que acontece, pessoal? Eu comecei a viver só, andar solo, sempre buscando os irmãos da igreja. Me lembro que por muitas vezes eu tive que ir, eu ia para a igreja sozinho, ficava lá limpando a igreja e abandonei muita coisa, tive que abrir mão de muita coisa, né? Pelo amor ao Evangelho, por amor a Cristo e pelo amor à minha salvação, porque eu entendi que todas essas coisas me distanciavam de Deus. E naquele momento eu tinha que abrir mão para que eu pudesse me aproximar do Senhor. Eu já contei aqui em alguns outros testemunhos que eu passei um longo período desempregado, comendo, sobrevivendo às custas da minha irmã, que me ajudava com alimento, enfim. Minha irmã foi um instrumento de Deus nos primeiros dias da minha caminhada com Deus, porque foi ela quem me manteve. Nos primeiros 4, 5 meses, foi ela que me manteve. E aí o que eu fiz? Eu orei a Deus, pedi ao Senhor para que Deus me desse ali um emprego. Eu queria trabalhar de carteira assinada. E eu me lembro que o primeiro emprego que o Senhor me deu, depois que eu confessei Ele, que eu aceitei Ele, foi como balconista de um restaurante aqui no centro. E ali naquele restaurante, irmãos, por incrível que pareça, foi o primeiro emprego assim, onde eu me encaixei. Eu entendi que a minha vida estava dando certo, que eu estava caminhando com Deus. Ali naquele momento eu entendi que Deus realmente estava preparando o melhor para mim, uma novidade de vida. Então eu tive que abrir mão de muita coisa, que ao longo dos vídeos que vocês forem assistindo, vocês vão ver como Deus operou na minha vida, né? Eu tive que mudar completamente, eu tive que abrir mão. Talvez alguns ouçam esse vídeo, ou vejam esse vídeo e dizem: ah, mas não precisava fazer isso, não tem nada a ver aquilo. Mas no meu caso, comigo, aconteceu assim. O Senhor falou no meu coração e eu tive que obedecer, assim como fez Abraão. Eu abri mão, abandonei ali o meu convívio e segui em direção a Cristo. E tudo Deus preparou, tudo Deus reservou. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou na presença de Deus já há algum tempo. E Deus, Ele preparou um emprego, Ele preparou tudo. Ele abriu portas onde nem parede tinha. Ele criou possibilidades que para mim eram impossíveis.
e me deu a oportunidade de alcançar as suas bênçãos. Ele diz aqui, ó, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então hoje eu sou uma bênção de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus, assim como Ele fez na minha vida, Ele faça na tua e te abençoe no nome de Jesus.